Amém? João capítulo 6, versículo 11. E Jesus tomou os pães. Amém? Amém. Jesus tomou os pães. Queridos, hoje eu vou falar sobre multiplicação. Eu vou falar sobre os princípios da multiplicação. A palavra de Deus, ela nos mostra alguns princípios que traz prosperidade e multiplicação sobre as nossas vidas. Mas antes eu vou falar também sobre soberba. A Bíblia fala que a soberba precede a queda. Mas para prosperarmos é necessário que estejamos alinhados com a palavra do Senhor. Porque se invertermos cronologicamente esse assunto, lá no final terá um desastre. Porque a palavra de Deus diz no livro de Isaías, no capítulo 6, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o séquito das suas vestes enchia todo o templo, e havia serafins que voavam acima, com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. E o profeta disse: ai de mim, porque eu vi o rei. E a palavra de Deus diz que um anjo voou no altar e retirou uma brasa viva. E ele disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram ao rei, o Senhor dos exércitos. Mas a palavra de Deus diz que o anjo voou e retirou do altar uma brasa viva e colocou em seus lábios. E a palavra do Senhor diz que perdoada foi o seu pecado e retirado foi a sua iniquidade. E o Senhor falou: a quem enviarei? E o profeta respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra de Deus diz que a trajetória de Isaías não foi sempre assim. Ele tinha um primo que era rei, o rei Uzias. O rei Uzias, ele tomou posse do reinado com 16 anos, após a morte do seu pai Amazias. E com 16 anos, a palavra de Deus diz que o povo elegeu ele como sucessor do seu pai. Eu acredito que Uzias viveu em um palácio de forma muito confortável, em uma forma onde não lhe faltava nada. Uzias tinha tudo desde a sua infância, porque o seu pai era rei. E logo jovem começou a reinar. E a Bíblia fala que o reinado de Uzias foi um reinado admirável. Ele fortaleceu o exército de Israel. Ele criou um armamento bélico poderoso. Ele treinou, ele capacitou o exército a ponto de os inimigos se recusarem a guerrear com ele. Uzias, nos dias de hoje, eu iria comparar como o exército dos Estados Unidos. E me chama atenção até nesse exército, porque até uns meses atrás a Coreia do Norte ameaçou lançar um foguete, e estava desenvolvendo um foguete para que alcançasse os Estados Unidos da América. E o presidente Donald Trump falou: olha, o seu foguete não funciona, mas o meu funciona. Então a gente viu que houve um posicionamento do presidente dos Estados Unidos. E eu admiro pela forma diplomática como ele criou um relacionamento com alguém que ameaçava. Talvez se fosse outro presidente, estaríamos hoje enfrentando uma guerra. Mas o posicionamento dele em defender o seu país não permitiu que ele tivesse um sentimento arrogante. Ele convidou aquele que ameaçara para conversar. E hoje, pela primeira vez na história, um presidente americano pisa no solo coreano, da Coreia do Norte.
Então, precisamos de mais presidentes assim, que tenham um interesse em comum em fazer com que o mercado cresça, com que o seu país cresça, e não explorando de forma em que incite guerras. O presidente dos Estados Unidos, ele tem a minha admiração pelo seu comportamento sábio e por se declarar um homem de Deus, um homem temente a Deus. A Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Nós estamos alegres por termos um presidente temente a Deus, por ter um homem sério, comprometido com a nação, um homem honrado, um homem que nunca foi envolvido em corrupção, um homem que tem uma ficha limpa, um homem que tem um desejo de ver a nossa nação transformada, embora a mídia esteja passando completamente ao contrário. É uma inversão de valores muito grande que existe em nosso país, porque ainda existe uma classe que não consegue ver, que está cega, não só espiritualmente, mas politicamente e economicamente falando. Mas eu creio que Deus está fazendo grandes coisas, e o reinado de Uzias foi um reinado admirável. Ele foi um rei que deixou uma referência em uma nação, ele reconstruiu uma nação, do ponto de vista econômico. Porém, a palavra de Deus diz que ele reinou durante 52 anos. Mas chegou uma fase da vida do rei Uzias, onde ele recebia os méritos, porque a palavra de Deus diz que Deus havia levantado um mentor espiritual, onde ele era um balizador das suas decisões, que era Zacarias. No momento em que Zacarias morreu, porque a Bíblia fala que Zacarias era um homem que tinha revelações de Deus e direcionamentos para o reinado do rei Uzias. Ele não tomava nenhuma decisão sem antes comunicar a Zacarias, que era o seu mentor e líder espiritual. Você vê a importância de termos um líder, alguém que você possa confiar. Quando você toma conselho, você erra menos. Quando você tem alguém para se aconselhar, os seus erros são bem menores. Algumas pessoas aprendem errando, outras aprendem com o erro dos outros. A forma mais sábia é você aprender com os erros dos outros. E a palavra de Deus diz que ele se fortaleceu. A Bíblia fala que Uzias se engrandeceu. Ele se tornou grande, porque através do Senhor Uzias tinha êxito em tudo que ele fazia. Mas chegou um determinado tempo da vida de Uzias, que ele pegou o incensário e queria entrar no Santo dos Santos para carregar o incensário. A função de Uzias era rei. Ele era um rei de Israel, e ele reinava com excelência. Mas só que ele sentiu falta dos aplausos, ele sentiu falta dos elogios, e como sua carreira já estava encerrando, como ele já estava envelhecendo, ele queria chamar a atenção de uma outra forma, exercer uma função que não cabia a ele, porque a palavra de Deus diz que só quem podia entrar no Santo dos Santos com incenso, com incensário, para ofertar a Deus com aroma aromático, era o sacerdote. Uzias não era sacerdote, ele era rei de Israel. Ele queria ocupar uma função dele por se sentir engrandecido. Tudo que ele podia fazer, ele fazia, ele era rei. Porém havia um decreto na palavra do Senhor, no livro de Números 29:30, que aquele que entrasse sem ser sacerdote, descendente da família de Arão, diante dos santos dos santos com o incensário, morreria de forma sumária. E a palavra de Deus diz que ele entrou no Santo dos Santos com incenso, com incensário. E a palavra de Deus diz que o sumo sacerdote entrou junto com ele e mais 80 sacerdotes e pediu para que ele parasse. A palavra de Deus é clara. A regra é clara. Aquele que entrar diante dos santos dos santos, sem ser um sacerdote, morreria de forma sumária. Mas eu entendo que Deus teve paciência com ele. E o sacerdote vira para Uzias e fala: Uzias, você está cometendo uma loucura, saia daí. Até então ele não havia sido ferido por Deus.
Deus esperou qual era a reação dele diante do sacerdote. E quando ele se posicionou de uma forma e não quis recuar, a Bíblia fala que ele foi acometido de lepra na testa imediatamente. E quando ele percebeu que ele estava leproso, os sacerdotes, juntamente com ele, a própria palavra de Deus diz que ele se acelerou para sair de dentro do templo. Aquele homem que tinha uma história de sucesso, que tinha tudo para ser um homem notável, ele cometeu um pecado diante do Senhor. Ele transgrediu a lei de Deus, porque ele achou que, sendo rei, ele tinha o direito de fazer tudo aquilo que ele tinha vontade na casa do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que a lepra causou nele um isolamento. Ele não entrava mais no palácio, ele não entrava mais na casa do Senhor. Ele ficou durante 6 anos leproso, isolado, porque ele não quis ouvir a voz de Deus. O momento mais perigoso na nossa vida é quando as coisas estão dando certo. É aí onde temos que ter o maior cuidado. Esse é o momento perigoso, porque nós precisamos entender o propósito de estarmos na casa do Senhor, o propósito de servirmos a Ele da forma como Ele nos direcionou, sem fugir do propósito de Deus, porque nós temos um destino aqui na terra, nós temos planos. A Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso, quem o conhecerá? Mas a palavra de Deus diz que no ano da morte do rei Uzias nasceu um profeta, porque Isaías até então não havia se posicionado. Ele entrava na casa do Senhor, ele saía da casa do Senhor, mas ele não tinha compromisso com nada. O compromisso de Isaías era em ser primo do rei, aquilo que lhe trazia benefícios, de estar ao redor da mesa das pessoas que não compactuavam com a santidade do Senhor. Mas a palavra de Deus diz, no capítulo 6 do livro de Isaías, que Deus ali, quando morreu Uzias, ele foi levantado como um profeta. E quem é Uzias? Uzias talvez na nossa vida seja aquela pessoa que esteja impedindo a nossa comunhão com Deus, o nosso crescimento com o Senhor. Se o nosso Uzias não morrer, nós não vamos nos posicionar como servos de Deus, nós não vamos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. É necessário que o rei morra, que o nosso ego morra, que o nosso posicionamento humano morra, porque nós somos seres espirituais, e nós vamos entender que para que venha uma multiplicação na nossa vida, é necessário que estejamos alinhados com a palavra do Senhor. A Bíblia fala aqui no livro 6, no livro de João: depois disso partiu Jesus para o outro lado da Galileia, que é o de Tiberíades. Eu acredito que todas as vezes que Jesus parte para o outro lado, Ele nos está convidando a irmos para o próximo nível. Amém? Amém? Quem aqui está disposto a ir ao próximo nível? Você vai ter que atravessar o lago de Tiberíades. Esse lago tem 6 metros de 6 quilômetros de largura e 12 de comprimento. Você tem certeza que você quer entrar nesse barco? Esse barco você não pode carregar peso. Você tem que entrar juntamente com Jesus, leve, suave. E a Bíblia fala que ele foi e a multidão acompanhava, porque as pessoas viam que ele curava os enfermos. Jesus fazia sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia fala que Jesus foi ali para orar, e ele estava no monte. E quando ele desceu juntamente com os discípulos, a multidão o apertava. E ali Jesus ficou ensinando ele durante aquele dia. E ele chegou para Filipe e perguntou: Filipe, nós temos que alimentar essas pessoas, porque eles estão com fome. Os discípulos disseram a Jesus em outro capítulo, em outro livro, no de Lucas: Senhor, despede-os para que eles vá em alguns lugares ou cidades próximas e comprem um alimento. E Jesus falou: dê alimentos para ele.
mas era humanamente impossível. Filipe respondeu a Jesus: nem 200 denários, nem 200 denários dariam para alimentar toda essa multidão. Aleluia, essas duas pedras aqui me representam multiplicação. Aleluia. Terça-feira passada, quem esteve aqui viu que a igreja lotou. Não foi verdade? Até eu vi nas galerias. Eu estava em Irecê, mas eu acompanhei pelo Facebook. E eu vi que a igreja estava lotada. Eu falei, que felicidade. E às vezes Deus cria estratégias de crescimento, de multiplicação. E a Bíblia fala que eles estavam ali com fome. E Jesus pediu para que os discípulos os alimentassem. E ele respondeu: Senhor, nem 200 denários daria para alimentar tanta gente. Quantas pessoas se viram numa situação de não ter nem como se alimentar, quanto mais os outros. Mas a palavra de Deus diz assim, que segundo a sua riqueza e glória, eu suprirei cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus tem uma palavra profética. Ele diz que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa palavra é tremenda. E se você entender o princípio dessa palavra, a multiplicação de Deus vai acontecer na sua vida. A palavra de Deus diz que Jesus, no capítulo 11, pediu para que colocasse aqueles 5 pães e 2 peixinhos, porque naquela multidão apenas um jovem ofereceu aquilo que tinha. André chegou para Jesus e falou: Jesus, nós temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos desse jovem. Mas o que significa 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 pessoas? O que significa 5 pães e 2 peixinhos? A Bíblia fala que aquele jovem levava 5 pães e 2 peixes, e ele entregou nas mãos de Jesus. Quer prosperar? Entregue nas mãos de Jesus. Amém. A Bíblia fala que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele não tirou um pão e um peixe para ficar com ele. Ele entregou tudo que tinha. A Bíblia fala que ele colocou nas mãos do mestre. A palavra de Deus diz que quando Jesus não perguntou quanto temos. Jesus perguntou o que temos. Jesus não pergunta quanto você tem. Ele pergunta o que você tem. O que você tem para Deus hoje? O que você tem para entregar na mão dele hoje? 5 pães e 2 peixes. E a palavra de Deus diz que Jesus, elevando, agradeceu a Deus. O processo de crescimento vem através da gratidão. Jesus agradeceu. A gratidão, ela gera multiplicação. Glória. É muito comum reclamarmos daquilo que não temos. Nós sentimos muito falta daquilo que não temos, mas às vezes não paramos para agradecer aquilo que o Senhor tem nos dado. Observar aquilo que falta é comum, porque a gente é injusto, principalmente para com o Senhor. Nós agradecemos quando algo extraordinário chega nas nossas mãos, mas o nosso dia a dia, Jesus, mesmo sendo Deus, sendo um profeta, sendo o Messias, ele tinha um hábito de agradecer todas as vezes. Todas as vezes Jesus estava agradecendo ao Pai o alimento. E a palavra de Deus diz que quando Jesus agradeceu, começou a compartilhar, ele não dividiu, porque quem divide não prospera, mas quem compartilha prospera. Tem pessoas, queridos, que vêm, não traz nada e ainda quer levar o que não trouxe. Você já percebeu que ali havia 5.000 homens, mas porque os judeus não contam mulheres e crianças, ele conta que havia 5.000 homens. A primeira forma que Jesus fez foi organizar aquele ambiente. Jesus pediu para que eles sentassem de 50 em 50. Para que haja crescimento e multiplicação, é necessário que o ambiente esteja organizado.
Ninguém cresce sem organização. Tem que ter organização, tem que ter disciplina. E eles sentaram. Talvez se fosse para fazer outras coisas, Jesus tivesse um pouco de dificuldade. Mas se você falar, gente, senta aí de 50 em 50 que vai sair o coffee break, é na hora. Não tem dificuldade nenhuma. Se falar que é para comer, a gente senta com os pezinhos dobrados, quietinho, fica todo mundo em silêncio, não é verdade? A gente tem que ter essa disciplina, essa fome na obra de Deus, como temos para o alimento que sacia a nossa fome da carne. Se tivermos essa disciplina no reino de Deus, a multiplicação chega. E Deus me falou, eu vou estar multiplicando. Foi na terça-feira que eu estava aqui, Deus falou comigo, eu falei, Lauro, Deus está falando sobre multiplicação. Ele, amém. E eu vejo que teve sinais aqui, houve sinais, e vocês viverão a multiplicação de Deus na sua vida. A palavra funcionou na vida de todos. A palavra de Deus diz que quando eles sentaram, Jesus passou para os discípulos, ó a ordem, ó a hierarquia. Os discípulos receberam os pães e através dos discípulos, Jesus falou, alimente-os. E quando Jesus pede para você fazer algo, é porque Ele já lhe deu. Quando Jesus lhe pede algo, é porque você já tem. E ali a Bíblia fala que os discípulos começaram a compartilhar o alimento, a dividir o alimento. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. A Bíblia fala que todos foram alimentados e ficaram saciados. Eles ficaram satisfeitos. E sobraram 12 cestos de pães. A pergunta é, ora, se eles estavam em um lugar deserto, a Bíblia fala que ali havia uma relva, era um lugar fértil, era um lugar frutífero. O local que ele estava, embora seja um deserto, havia relva, então chovia. A Bíblia fala que sobrou 12 cestos de pães. Aonde eles arrumaram os cestos? Ou seja, haviam cestos vazios. Ou seja, às vezes nós nos apresentamos diante do Senhor com os cestos vazios. Nós sabemos que vamos estar com Ele, mas nós só trazemos os cestos. A única pessoa que teve coragem de entregar, porque eu não acredito que no meio de 5.000 pessoas não houvesse ninguém, pastora, que tivesse alguma coisa para dar, mas aqueles que tinham não deram. Aquele menino se tornou o protagonista daquela história. Não importa se você entregou tudo na casa do Senhor, pode ter certeza que aquele que entregou tudo na casa do Senhor vai voltar para casa com 12 cestos na mão. Aleluia! Esse foi a multiplicação daquele jovem, porque Jesus falou, olha, recolhe tudo para que não haja desperdício. Às vezes o nosso sacrifício é maior, às vezes você olha para todo mundo e ninguém tem nada para dar. Às vezes você pega um carnê desse aqui e fala, meu Deus, eu estou pegando pela fé, eu estou pegando pela obra. Mas esses 5 pães e 2 peixes que você veio aqui na frente buscar, pode se preparar, pode preparar o seu cesto, porque o Senhor, Ele é fiel na sua palavra. Deus, Ele vela a sua palavra para que se cumpra. E esses princípios nós precisamos entender e aprender, que o Senhor é o maior interessado em multiplicação. A multiplicação, a prosperidade, ela não é aqui da terra, não é dessa geração adâmica, caída, pecaminosa. Deus é próspero. Quando os discípulos estavam em Cristo e Cristo estava nele, a multiplicação começou a acontecer. Jesus não fez uma mágica, Jesus não fez nada. As coisas, quando estamos em Cristo, elas acontecem. Nós precisamos estar nele para que haja multiplicação. Mas aquilo que nos distancia de Cristo impede o nosso milagre. Se você estiver em Cristo, você pode pedir o sobrenatural de Deus, você pode pedir aquilo que está na palavra dele. Se a palavra profética for liberada e você estiver em Cristo, você pode reivindicar do Senhor. O milagre vai acontecer.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar para você, queridos, que essa multiplicação de pães e de peixes, ela retratava como estavam aquelas 5.000 pessoas, porque a Bíblia fala que eles seguiram a Jesus porque viram em Jesus sinais, prodígios e maravilhas dos enfermos que eles curavam. Mas se você parar para pensar, durante aquelas 5.000 pessoas ali, só havia um que era curado, que era aquele menino. Aquele menino era curado. Olha só, aquele menino saiu de casa, provavelmente o seu pai organizou a sua mochila e falou: olha, não leva só para você não, pastor, leva também para outras pessoas, porque se Jesus dividiu um pão era mais do que suficiente para alimentar aquele menino. E ele estava levando 5 pães e 2 peixes. Ele não estava pensando só nele. Você vê que na casa daquele menino existe generosidade. Na casa daquele menino existe amor, porque talvez ele estivesse indo para um lugar e está com pessoas que ele nem conhecia, mas ele pensou em compartilhar. Todas as pessoas que pensam em compartilhar, todas as pessoas que são bondosas, todas as pessoas que acreditam, que doam na casa do Senhor, o Senhor faz prosperar. Aleluia. E o segredo daquele menino foi colocar tudo que ele tinha nas mãos do Senhor. Ele não tirou a parte dele, ele não tirou o peixe e o pão dele, ele entregou tudo que tinha. Não se preocupe que eu não estou falando de dinheiro, não se preocupe que eu não vou te pedir uma oferta. Eu nem sei se já pediram dízimo, não me recordo, mas mesmo assim, isso serve para nós como uma reflexão. Jesus estava curando de forma coletiva. Quando você é bondoso com o Senhor, quando você não teme a quem entrega aquilo que você tem, se prepare para ser multiplicado. A multiplicação é o segredo da prosperidade. A multiplicação. Eu fui com o pastor uma ocasião visitar um homem muito rico, e ele falou: olha, pastor, quando você for construir a igreja, eu quero ser o primeiro a dar uma oferta. E ali nós estávamos ali, ele falou tudo isso, e ele começou a falar. Ele falou: pastor, sabe qual é o segredo da minha prosperidade? Eu me lembro, pastor, que aquele homem falou isso, muito rico. Ele falou: tudo que cai na minha mão multiplica. Eu prestei atenção naquilo que ele falou, pastor. Tudo que cai na minha mão multiplica. Simples assim. Então, às vezes a gente fica buscando uma teoria de prosperidade que está em Cristo, porque a palavra de Deus diz que quando José retiraram-lhe a túnica, tudo que José tinha era uma túnica, mas a palavra de Deus diz que quando José estava preso no Egito, tudo que José fazia prosperava, porque Deus era com ele. Ou seja, não existe 5 passos de José para prosperar, não existe 2 passos de José para... O único passo de José que fazia com que ele prosperasse era que Deus era com ele. Aleluia. Deus era com ele. E os discípulos experimentaram o milagre da multiplicação. E eu não acredito que depois de ter operado esse milagre e ter recolhido os 12 cestos, os discípulos saíram carregando cada um. Não, eles estavam com o pão da vida. Aquele pão tinha um propósito, aqueles cestos pertenciam a alguém, porque aquele milagre foi gerado por alguém que deu alguma coisa. Eu ouvi uma frase tão extraordinária que diz assim, ó: o seu problema não é dinheiro, porque se fosse, Deus lhe daria e sairia mais barato do que Cristo. Aleluia. Eu vou repetir o que eu falei. O seu problema não é dinheiro, porque se fosse, Deus te daria e sairia mais barato do que Cristo. Essa palavra é forte. Eu sei que todos têm necessidades, mas a maior necessidade de todos aqueles que estavam ali não foi ter o alimento sólido, mas foi ter se alimentado de forma espiritual. Foi estar perto de alguém que supre as nossas necessidades.
foi estar perto de alguém que se compadece, mesmo em uma situação que não era dele. As pessoas foram até Jesus, elas queriam estar perto de Jesus, e Jesus pregava a palavra de Deus, e eles se alegraram e se regozijaram. Eles carregaram apenas os cestos. Às vezes nossa vida é assim, a gente chega para Jesus com o cesto vazio, ou até escondendo aquilo que a gente tem, mas nem por isso Jesus deixa de operar um milagre. Aquelas pessoas que carregaram o cesto foram alimentadas, mas aquele menino que entregou tudo que tinha voltou para casa com 12 cestos nas mãos. Eu queria deixar essa reflexão de Deus para a tua vida nesse domingo. Eu queria declarar que está chegando uma fase de multiplicação na tua vida. Aleluia! Esse ministério é um ministério próspero. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores. Nós podemos passar por momentos difíceis, mas eu estava tão reclamando esses dias e Deus falou comigo: filho, lembra como você começou sua carreira e você está reclamando hoje? E eu louvo a Deus porque eu tenho umas dificuldades, tenho, mas sabe o que é que eu acho legal na vida do profeta e na palavra de Deus? É um spoiler de uma outra pregação. Eu digo assim que quando o profeta Elias estava passando por dificuldade, que ele havia saído do ribeiro de Querite, ele não tinha o que comer, ele estava passando por um momento difícil, e Deus pediu para que ele fosse à casa de uma viúva, a viúva de Sarepta, e quando ele chegou ali, a mulher estava apenas com o seu bolinho ali, com a sua farinha, com o seu azeite misturado para se alimentar, e ela falou: eu só tenho um pouco de azeite e uma farinha, porque nós comeremos e morreremos. E o profeta falou: me alimenta primeiro. Ele estava passando, o profeta estava passando por dificuldade, ele estava passando por um momento de crise, mas a palavra de Deus diz que através da vida do profeta, aquela mulher prosperou, ela pagou sua dívida, o azeite não parou, enquanto todas as vasilhas não estiveram cheias, e a farinha não acabou enquanto houve crise em Israel. Você pode estar passando pela prova que for, mas Deus lhe dá autoridade para determinar na vida de uma pessoa, declarar e mudar aquele cenário. Porque o seu tratamento com Deus não define quem você é, porque o milagre emana dele. Porque tem momentos que Deus nos faz passar por privações, por limitações, mas isso não significa que você não seja usado por Ele. E Deus às vezes nos confronta para usar pessoas na mesma área que estamos tendo dificuldades. E aí? Não se cale. Sabe por quê? Esses dias mesmo eu estava numa crise, porque realmente a gente passa. E eu vinha questionando tantas coisas, e eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Um pastor mandou para mim: olha, Ney, meu filho está aqui dizendo que você é próspero, que Deus é prosperidade na sua vida. Glória a Deus. Eu falei: amém, pastor. Aí ele falou: filho, você não está entendendo, meu filho, ele é especial, e ele estava aqui mandando eu lhe dizer isso. Ele falou: pai, fala para o menino, para o pastor Ney, não chama de pastor, não sou pastor não, fala para o pastor Ney, que Deus mandou dizer que ele é próspero, que ele é especial, que tudo é uma questão de tempo, que Deus vai mudar essa história. Aí eu te digo, queridos, eu vou duvidar de quê? Eu vou duvidar desse Deus? Não importa o momento que você esteja passando, confia nele, entrega o que você tem nas mãos dele. Jesus falou: me dá o que você tem. Jesus não perguntou quanto você tem, não importa. Talvez fosse pouco, 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma grande multidão, e se você contabilizar ali entre mulheres e crianças, é óbvio que daria muito mais de 7.000 pessoas. Mas Jesus não importa a quantidade de pessoas. Naquele dia ali todos foram abençoados. Às vezes nós estamos na igreja e fala: essa palavra de multiplicação, eu sei que vai sair alguém ali que vai prosperar.
Deus vai mudar o cativeiro de pessoas aqui nessa noite. Deus vai mudar histórias de pessoas aqui nessa noite. E você fala: meu Deus, eu creio que algumas pessoas aqui nessa noite terão as histórias mudadas, elas vão prosperar. Deus vai abrir as portas, Deus vai abrir e alargar as tendas. A ele se encherá de trigo e os lagares transbordarão de azeite. Mas tem pessoas que falam: Deus, eu sei essa palavra de Deus, mas para mim ela não funciona. Eu não tenho fé suficiente, porque eu sei que tem pessoas ali que são mais importantes e mais especiais do que eu. Talvez não seja. Talvez isso seja o bloqueio que esteja impedindo que a bênção da multiplicação chegue na tua vida. É necessário que você creia, é necessário que você se desprenda para um grande milagre na sua vida. Você precisa acreditar no sobrenatural. Você precisa acreditar naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não existe limites. Nós estabelecemos limites para Deus. Aí fala: meu Deus, mas está todo mundo em crise, as coisas estão difíceis. Para Deus não importa, porque a prosperidade não depende de um sistema econômico. A prosperidade emana do Senhor. Glória. A prosperidade sai dele. Glória a Deus. E se você está vivendo uma fase difícil na sua vida, coloca o teu coração em Deus, espera nele, confia nele. Deus quer mudar cativeiros aqui nessa noite. Deus quer mudar histórias. Tem pessoas que falam: falar de prosperidade. Tem algumas pessoas até que acham que isso é pecado. Não é. Não é pecado. Eu desafio qualquer um dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus fala em prosperidade, mas primeiro a prosperar tem que ser a sua alma. A sua alma tem que ser próspera. A sua alma tem que prosperar, porque quando você está com a alma enferma, você não consegue prosperar, porque você fica aprisionado, e tudo aquilo que te aprisiona torna o teu Senhor. Tudo aquilo que te aprisiona torna o teu Senhor. Mas se você em Cristo estiver livre, nada vai impedir você de mudar esse jogo. Nada vai impedir você de mudar essa história. Deus continua sendo Deus. Às vezes tem pessoas que dizem: meu pai, há um tempo atrás eu orava diante de situações tão difíceis e tudo mudava, parece que Deus me ouvia no mesmo dia. No outro dia eu recebia a recado de Deus, a mensagem do Senhor, a resposta do Senhor. Deus é imutável. Não foi Deus que mudou. Talvez você precisa voltar para o centro da vontade de Deus. Se aquelas pessoas não tivessem atravessado o deserto, seguido Jesus, elas não teriam vivido o milagre. Para viver o milagre da multiplicação, eles deixaram suas aldeias, suas famílias e foram em direção ao lugar em que eles ouviram dizer que Jesus estava. Se você ouviu dizer que Jesus estaria aqui nessa noite, hoje é noite de multiplicação, hoje é noite de milagre, hoje é noite de sobrenatural. Você precisa entender que Deus opera milagres que Ele não mudou. Aleluia! Glória a Deus! Ele não mudou. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Aleluias. O Espírito Santo está aqui, queridos. E no lugar em que Jesus está, é lugar de milagres. Aleluia. Eu não sei qual é a sua dificuldade, e nem sei qual é o seu problema, mas talvez você já orou tanto, tantos anos, você clamou, você pediu a Ele por algo que ainda não aconteceu na sua vida. Mas eu quero dizer, acredita que nessa noite Deus está aqui para operar um milagre na sua necessidade. Deus supre, Ele é supridor. O segredo, o princípio é você colocar na mão dele, é você ter gratidão a Deus e é você compartilhar. 3 princípios básicos da multiplicação. Coloca na mão dele, agradece e compartilha. Aleluia. Deus está falando aqui. Deus quer mudar histórias aqui. Deus vai abrir portas nessa noite, Senhor. Ora calabá, xaralaba sobre andere manabassou. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Senhor.
Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor, na vida dessas pessoas. Pai, essas pessoas estão sentadas na relva, organizadas, disciplinadas, esperando o teu milagre, esperando a multiplicação, Senhor. Pai, ali o Senhor não olhou para a denominação, ali o Senhor não olhou para a família em que eles pertenciam, todos eles foram abençoados. É difícil, queridos, você olhar em um ajuntamento e achar que você vai ter esse privilégio. Às vezes você pensa, Deus, isso veio para o irmão ali que é bênção, ali eu sei que vai prosperar. Às vezes você olha para as pessoas e fala, rapaz, eu quando vou pregar nas igrejas, as pessoas não me dão oferta não, viu? General. E eu louvo a Deus por isso. Ela fala, rapaz, você tem tudo, você não precisa de oferta. Aí me dá um presente. Eu louvo a Deus por isso, porque eles estão vendo em minha vida prosperidade. Fala, rapaz, meu irmão, graças a Deus trabalha, é próspero, não precisa. E eu tomo posse disso. Isso vale mais do que qualquer valor, do que qualquer oferta. Sabe por quê? Porque eu prego por amor. Se não for por amor, não tem sentido. Se você não vier estar aqui por amor, não serve. Se não for por amor, não serve para servir. O reino de Deus é por amor. A Bíblia fala que o reino de Deus é semelhante a uma pérola de grande valor. Que quando aquele homem rico, que tem tudo, uma fazenda, riquezas e honras, encontra aquela pérola, ele vende tudo para ficar com aquela pérola de grande valor. E isso é o reino dos céus. Nada pode ser mais importante do que o reino de Deus na sua vida. Essa é a maior riqueza, é estar nele. Quem anda com ele vive milagres. Quem anda com ele tem experiências. Se você não tiver experiências, você vai entrar, você vai sair, você vai estar entristecido, sua alma vai estar enclausulada. Mas no dia que você tem uma experiência com Deus, no dia que você ouve a voz de Deus, nada interessa, pode lhe tirar tudo. Como foi na vida de Jó, tiraram tudo de Jó, mas tudo que Jó tinha era Deus. Ninguém consegue tirar o nosso amado, porque a palavra de Deus diz assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem o poder, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia fala no livro de Deuteronômio 28: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, bem-aventurado será na cidade, bem-aventurado será no campo, bem-aventurado será o teu cesto, a tua maçadeira, bem-aventurado será o entrares, bem-aventurado será o saíres. Aleluia, o Senhor estará sempre diante de ti. Aleluia. Oh Espírito Santo, você é bem-aventurado, o seu cesto será bem-aventurado. Não importa, esse momento que você está passando não define a trajetória da sua vida. Esse momento que você está passando não define o seu destino, mas as dificuldades definem quem somos. Porque nos momentos da dificuldade, nós sentimos vontade de blasfemar. No momento da dificuldade, nós queremos perguntar para Deus por que as coisas com a gente não dão certo. Só dá certo na vida de fulano, e com a gente tudo é mais difícil. Por que, meu Deus, que tudo é mais difícil? Se eu não tenho pecado, Senhor, se eu tenho andado na tua presença, se eu tenho te buscado. Deus conhece nosso coração, querido. Toda dificuldade é uma capacitação de Deus para nós. Quando Deus chamou os discípulos, Ele falou: vamos atravessar para o outro lado. Quando Jesus nos chama para atravessar, fazer travessia não é fácil. Fazer travessia é enfrentar tempestades, é enfrentar tsunamis, é enfrentar problemas, vento contrário. Quando Jesus chama a gente a entrar no barco, é porque Ele está falando: olha, entra no barco,
E aqui é o lugar onde você vai revelar quem realmente você é. É dentro do barco que nós descobrimos quem nós somos. Para chegar no cenário do milagre, tem que passar pela tempestade. Se você, queridos, tem um problema nessa noite, você tem um motivo para Deus operar um milagre na sua vida. É muito bom falar de milagres, porque eu sei que Deus me direcionou a falar isso aqui nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que veio aqui e falou: Senhor, eu estou indo lá porque eu preciso de um milagre. Eu estou indo lá porque eu quero ouvir a tua voz. Eu estou indo lá, Senhor, porque amanhã é segunda-feira. Amanhã é o dia do tudo ou nada. Amanhã, Senhor, eu tenho compromissos. Amanhã, Senhor, é o dia do sobrenatural. E eu preciso ser reativada. Eu preciso ser reativada. Porque essas turbulências me abateram. Porque essas turbulências me paralisaram. E criou em mim uma incredulidade. Para aquelas 5.000 pessoas acreditar que Jesus iria operar um milagre, era impossível. Para aquelas 5.000 pessoas, quando Jesus falou: senta que eu vou alimentar todo mundo, eles disseram: cadê os pães? Cadê o carro do pão que não chegou? Cadê o carro do peixe? Eu não estou vendo nada. E ele falou que vai alimentar todo mundo. Como assim? Como assim? Ele vai alimentar todo mundo, se não havia nada ali, se não havia pão, se não